Oi gente, eu tô aqui hoje para falar sobre a minha trajetória dentro da minha profissão, que é a odontologia. Então eu vou contar desde o comecinho para vocês e, claro, eu entro um pouquinho na minha vida pessoal, mas principalmente vou falar da minha vida profissional. Então, como é que tudo começou? A minha opção pela odontologia foi aos 16 anos de idade, quando eu, aqui em Florianópolis, fazia um cursinho pré-vestibular e sabia que eu era da área da saúde. Eu só não sabia se era medicina ou odonto a minha opção. E eu fiquei naquela dúvida, eu escolhi realmente, assim, literalmente, no balcão de inscrição, que era, a gente fazia escrito na época, né, e pagava a taxa. Então eu escolhi ali na hora, odonto. Com muita dúvida, né? Hoje eu entendo que, na verdade, as duas coisas fazem parte de uma coisa só, né? E eu acabei optando por uma área mais específica, que é a odontologia, e fiz essa escolha, né? Passei no vestibular aos 16 anos, entrei na faculdade ainda com 16 anos, então uma menina ainda, né? E isso já me trouxe grandes responsabilidades, porque logo no início quando eu tinha meus 18, eu já tinha que atender pacientes na clínica de odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, né? Foi onde eu cursei a minha faculdade. Então tinha muita responsabilidade já muito novinha, mas ao mesmo tempo foi bom, porque eu me formei cedo. Quando eu me formei, eu já tinha minha primeira filha, a Luísa. Ela estava recém-nascida, então eu terminei a faculdade com ela já. E foi bom por causa disso, porque o que aconteceu? Eu me formei, comecei a clinicar aqui em Florianópolis, eu passei num concurso e comecei a clinicar. Porém, quando a Luísa tinha 1 aninho, eu fui morar nos Estados Unidos. Por questões pessoais, eu fui morar em Miami. E dei uma parada na minha carreira esse tempo e fui me dedicar à maternidade. Não me arrependo, foram anos maravilhosos, né, que eu tive um crescimento pessoal muito grande, né? Eu tive experiências muito boas nos Estados Unidos, eu tive uma experiência como mãe integral, né? Então, isso é uma coisa que para mim foi muito interessante, né? Aprendi 2 línguas, o inglês e o espanhol. Conheci muita gente, conheci um pedaço do mundo que para mim era muito novidade. Gostei muito, mas sentia muita falta da minha família aqui no Brasil, né? A minha família sempre foi muito unida e eu sentia muita falta, porque naquela época a gente não tinha, foi de 95 a 2000 que eu morei fora, e ali não tinha nem internet. Eu sempre falo isso, naquela época morar fora era morar muito longe, porque a internet estava começando, a gente nem tinha computador em casa. E então a gente realmente não tinha muitas notícias, rede social, nem pensar. Ainda era longe da era dos smartphones, então eu resolvi voltar por conta muito disso, né? Dessa falta que eu sentia da minha família, dos meus amigos aqui de Florianópolis. Mas aí aconteceu o quê? No meu último ano e meio em Miami, eu fui trabalhar como auxiliar de dentista lá. Passei por 2 clínicas que trabalhavam com próteses e restaurações e depois fui acabar numa clínica de ortodontia em Miami. Uma clínica com muito movimento, uma clínica assim, uma clínica muito diferente do que eu conhecia de odontologia aqui no Brasil. Mas foi muito importante para mim. Por quê? Porque lá que eu me encantei com a ortodontia. Eu ficava, meu Deus, como é legal, né? Ver assim de uma consulta para outra um dente numa posição diferente e o início e final de tratamento eu fazia tudo naquela clínica. Eu fazia desde a moldagem, vazamento com gesso, a gente fazia os modelos de gesso, radiografias, revelava e tirava as radiografias, lavava material, esterilizava material, atendia pacientes no que a auxiliar poderia fazer, né? Recolhia lixo, tudo, né? Passava aspirador no carpê, que era carpê. Então, assim, auxiliar lá fazia muita coisa. Mas para mim foi como se fosse um estágio de profissão e de vida. Quando eu voltei para o Brasil, no ano 2000, eu já sabia que eu queria fazer orto. Eu já tinha certeza que eu queria fazer orto. Fui atrás desse sonho, né? Voltei para minha escola de vida, que foi a Federal de Santa Catarina, a UFSC, e comecei a fazer o processo todo de atualizações e provas para a especialização. Entrei na escola que eu queria, que foi uma grande escola para mim, na ortodontia. Foram 3 anos de formação.
e uma especialização muito completa. E me formei, né, na ortodontia, já trabalhava com clínica odontológica, assim, na parte restauradora, atendia criança, tudo que um dentista clínico poderia fazer eu já fazia, mas aí eu comecei a me voltar mais para a ortodontia. Desde atendimento, como eu faço hoje, né, desde criança até, não tem limite de idade pra gente melhorar uma oclusão, função, estética e tudo mais, né, que a gente consegue englobar aí. Então, já comecei a atender a ortodontia sem limite de idade, né. Até hoje eu faço ortodontia, né, como minha primeira especialidade, grande parte do meu trabalho é a orto. Gosto muito, me faz muito feliz, me realizada. Trabalhei sempre no mesmo lugar. Chegou um ponto, eu tive meu segundo filho, que é o Arthur. O Arthur hoje já está com 17 anos, mas eu tive uma fase que eu estava já na ortodontia já há muito tempo e apareceu no mercado a possibilidade de os dentistas trabalharem com toxina botulínica, né, conhecido como Botox, como marca, né, e preenchimentos faciais. Quando aquilo apareceu para mim, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, é tudo que eu queria. Né, é tudo que eu sonhava, poder trabalhar na face, porque a odontologia, ela engloba a face inteira, né? É que a maior parte dos nossos tratamentos a gente faz dentro da boca, né? Relacionada a dentes, gengiva, osso, porém, a odontologia, ela engloba toda a face. Então, quando apareceu isso, pra mim foi como assim, sabe assim, eu nasci para aquilo, foi isso. Eu fiz um primeiro curso bem básico e nesse curso eu vi como, me chamou muita atenção, né? Eu comecei a clinicar muito lentamente nessa parte, porque eu vi que era uma parte que eu precisaria de muito estudo, de muita atualização e muito conhecimento novo, porque tem muita responsabilidade, né? É uma outra visão, são outros procedimentos. Então eu preciso, para eu entrar na parte de preenchimentos, eu preciso voltar para a escola para rever a anatomia, rever toda a parte de pele, de vasos sanguíneos, de nervos e tudo mais, para eu me sentir segura para entrar nesse campo. Fui para os Estados Unidos, voltei lá para minha cidade preferida, que é Miami, e fiz um curso em cadáveres frescos para a anatomia aplicada, então, à toxina botulínica e preenchimentos faciais. Foi muito, muito legal. Ali eu tive, além de ficar uma semana inteira estudando, eu tive a prática, né? E eu pude treinar antes de ir para o rosto do meu paciente. E foi assim, foi o que me incentivou a ir para esse ramo de verdade, assim, né? Voltei para o Brasil, né? Passei aquela semana lá, voltei para o Brasil e comecei a aplicar, então, lentamente, gradualmente, esses ensinamentos que eu tive lá. Isso aí, eu já estava no ano de 2017, comecei a aplicar em 2018, né? E comecei a fazer cada vez mais e não escondo de ninguém que eu adoro fazer procedimentos em toda a face, mas o que eu mais amo é o terço inferior, né? Principalmente lábio, essa região de mento, porque tem tudo a ver comigo, né? Sempre tratei do sorriso, então essa parte aqui a gente conhece ainda mais, né? Mas gosto de trabalhar na face toda. E ali o que aconteceu, então, em 2018, eu comecei a diversificar a minha clínica odontológica, né? E mesclar a ortodontia com a harmonização orofacial. Em 2019, ela foi implementada como especialidade na odonto. E assim que eu pude, eu já me inscrevi no curso de especialização, porque eu queria me tornar especialista também. Teve a pandemia, nesse meio tempo os cursos pararam um pouco, mas em 2022 eu terminei, concluí meu curso e virei especialista então em harmonização orofacial. Então eu tenho 2 especialidades registradas no meu conselho, ortodontia e harmonização orofacial. E eu trabalho muito nessas 2 áreas, além da clínica que eu ainda faço a clínica odontológica, né? Mas muito focada nessas 2 áreas, meio a meio. Então,
o legal, assim, a harmonização me trouxe uma visão mais completa da face. Eu já tinha esse olho para a face, mas ela com o estudo, né, todo que eu venho fazendo, me trouxe muita completude, né? O meu trabalho de orto, muitas vezes eu fazia, né, concluo um sorriso, reposicionamento dentário, e falta alguma coisa, falta um lábio que poderia estar um pouquinho mais projetado, um mento, às vezes essa região de terço médio, porque a parte esquelética às vezes não está de acordo. E aí com os preenchimentos eu consigo finalizar esse caso da maneira com que eu sonho, se o paciente permite, né? E trabalho também as especialidades isoladamente, né? Tem gente que só faz orto comigo, tem gente que só faz harmonização, mas adoro, amo e me sinto muito completa hoje. Eu queria contar também para vocês, né? A Gabi que está aqui comigo, a Gabi está conversando aqui comigo, ó. Ela fica nos bastidores, mas ela já me acompanha desde, Gabi, tempo, né, Gabi? Olha, acho que já 2018, acho que quando eu entrei na harmonização, a Gabi começou a fazer vídeos comigo, né? Porque daí eu queria mostrar o meu trabalho também além da ortodontia, né? Eu queria que as pessoas soubessem. Aí eu criei um Instagram chamado Lips by Evelyn, que se referindo muito a lábio, que é a minha paixão número 1, fazer preenchimento labial, de uma forma assim, bem harmônica, né? E aí a Gabi começou a fazer vídeos comigo, fotos, editar minhas coisas, né? E a gente vem fazendo esse trabalho, né? E aí, em 2024, eu parti para esse sonho meu, que era ter o meu espaço, né? Hoje em dia eu trabalho num consultório meu e tem uma parceira também que trabalha comigo, a Marina, mas o consultório eu montei já especificamente para poder trabalhar com essas áreas que eu tanto adoro, né? Que eu tanto me dedico. E tenho o meu espaço, então aqui nesse canal aqui a gente vai agora mostrar para vocês o meu consultório novo, o meu cantinho, como eu atendo, o que eu faço e mostrar trabalhos e tratamentos, né? Continuar fazendo o que eu sempre fiz, agora do meu jeito. E então eu queria dizer para vocês que eu estou muito contente de poder compartilhar esse sonho com vocês. Tá bom, gente? Agradeço muito por quem teve a paciência de me escutar até agora. E vão vir vários vídeos e materiais com fotografias para vocês. Obrigada!